Hoje você vai aprender a fazer beats de boom bap old school. Você vai aprender também a criar drum breaks autênticas de boom bap, que batam muito e que a gente vai deixar a mixagem delas pica. E olha, eu sei, você já quer ir direto na parada, você já quer que eu mostre a minha tela, mostre o que eu fiz. Primeiro, eu vou te explicar processo a processo como você pode replicar essa parada. Número 1. Progressões. Isso é muito importante porque você só vai conseguir atingir aquele fio se você conseguir arcar algumas caixinhas antes com a sua progressão melódica. Primeira coisa é que para simular progressões antigas, você vai precisar utilizar acordes estendidos, modulações e também essa ideia de criar tensão. Tá, você pode não entender nada disso, eu entendo, você é iniciante na produção, mas realmente você precisa desses conceitos para conseguir fazer algo bem autêntico àquela época, que é nosso objetivo aqui. Quando a gente fala de acordes estendidos, o que a gente quer dizer? Parece hebraico, né? Não estamos entendendo porra nenhuma. Mas é muito simples. Geralmente, quando você está escrevendo música, você vai querer utilizar tríades. Na maioria das músicas, pop, funk, tudo que você vê por aí, você vai estar utilizando tríades. Porém, em alguns gêneros musicais, a gente vai utilizar acordes estendidos, que são basicamente, ao invés de você utilizar 3 notas dentro do seu acorde, você acaba utilizando 4, 5, 6 ou no máximo 7. Por que no máximo 7? Porque só tem 7 notas numa escala. No máximo são 7 até você começar a repetir as notas. Quando você adiciona essas extensões, você vai estar fazendo algo que a gente conhece como acordes com sétima, nona, 11ª, 13ª. Eram utilizados nessas samples. O pessoal sampleava muito jazz, soul. Você vai conseguir recriar esse fio através de acordes estendidos. Modulações. Modulação já é um conceito mais avançado. Ele tem a ver com você estar numa tonalidade e no meio da progressão mudar para outra tonalidade. Você pode fazer isso de inúmeras maneiras, a mais comum é só você ignorar tudo que você fez e temporariamente você cria um portal na sua progressão. Eu tô usando termos para facilitar, tá? Ignora a porra toda e fala, olha só, eu tava em Lá menor, agora eu tô em Dó maior. E começa a utilizar os acordes daquela escala como se nada tivesse acontecido. E a última é a ideia de tensão e resolução. Isso é uma coisa avançada porque você tem que entender que certos acordes vão gerar certas sensações no ouvido da pessoa. Você tem que saber brincar com essas sensações. Tem certos acordes que vão ter uma tensão muito alta, ou seja, esse acorde vai sentir que ele tá engasgado aqui dentro, ele vai querer resolver em algum lugar. E vão ter acordes que vão ser bem serenos e suaves. Você tem que aprender a brincar com essa parada. Isso não só para você fazer samples autênticas, mas na maioria de quando você tá escrevendo música, você quer ter isso na sua cabeça. Agora que a gente falou de progressões, vamos falar de VSTs, instrumentos e como você vai trazer toda essa parada. Eu diria que de instrumentos, para você replicar ainda esse old feel, você vai precisar de 4 instrumentos principais. Entre eles, o mais importante é a voz humana. Isso é o que eu não consigo estressar o quão importante é você ter o canto humano dentro de uma sample. Isso por algum motivo, os humanos tendem a gostar muito de vozes sendo cantadas pela gente. A gente é narcisista, parceiro. Você vai querer uma voz cantada com muita articulação. Articulação é basicamente tu pegar, uma voz tá tocando um falsete. Pronto, uma articulação. Trêmolo, vibrato, você quer que tenha caráter aquela parada, algo pra diferenciar, algo pra deixar único. Onde você consegue esse tipo de sample? Eu recomendo você utilizar Splice, você pode cantar, tá? Isso daí é pra quem é brabo, tá? Nem é qualquer um que vai conseguir cantar, não. Ou tentar encontrar um sample pack aleatório na internet, onde você vai conseguir ter esse tipo de sample. Note, a parada tem que ser royalty free. Vamos para os outros 3 instrumentos principais que você vai estar querendo utilizando. Pianos vintage. Geralmente você vai estar querendo pianos upright, grand piano e Rhodes. Simuladores de Mark I. Se você está utilizando Rhodes, você vai querer encontrar algum simulador de Mark I. Por que esses 3 pianos? A resposta curta é porque eles foram utilizados tanto nesse gênero que virou característica desse gênero. E quando você for compor com esse tipo de instrumento, tenta fazer stacks deles, várias layers, ou seja, camadas. Novamente, para você dar a profundidade certa quando você estiver compondo. O terceiro instrumento são strings. Strings pode ser celos, violinos, basicamente. Isso não tem muito o que falar. Escolha de qualidade, geralmente no Kontakt você vai encontrar de bastante qualidade e componha, porque elas são uma parte muito importante desse processo. Por último, e se eu não me engano, o segundo mais importante da lista é o baixo. O baixo ele é interessante porque ele precisa ter
algumas características distintas. Ele precisa utilizar algo que eu chamo baixo andante, que é tipo assim, ele é meio que caminhante. Ou seja, ele se move muito, ele tem melodias próprias, ele tem características próprias dele que separam ele a par do resto da sample. Isso pode ser muito simples, pode ser você fazer com melodias, arpejos de acordes, colocar ali certos slides, hammer-ons, pull-offs, que são articulações desse baixo. Pessoal, a última coisa para você compor de uma maneira boa esses estilos de gênero, você focar muito na expressividade. Por que expressividade? Porque naquela época eram só músicos reais tocando e eles valorizavam muito a expressividade musical. Basicamente, entenda como imperfeições musicais, de uma maneira boa. Naquela época, nem tudo era dentro do tempo, nem tudo era tocado na tonalidade correta, ou seja, você vai ver muito o tune dos instrumentos, às vezes estava um pouco fora, ou às vezes eles usavam escalas não diatônicas, cromáticas. Se eu tenho uma escala de Lá menor, eu nem sempre tô seguindo a escala de Lá menor. Na questão da performance, articulações, o jeito que às vezes a pessoa tocava na corda, o jeito que às vezes a pessoa fazia um slide no violão, isso tudo é expressividade. Não é correto, é como se você estivesse colocando a sua própria emoção como humano dentro daquele espaço físico que é o instrumento. Vamos lá pro breakdown da sample. A primeira coisa que eu fiz foi abrir um Addictive Keys no preset Jazzes. Por que eu peguei esse preset? Ele tem essa característica de grand piano. Como eu disse, deixa mais vintage. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês é a progressão. Eu quero que vocês entendam que eu fiz aqui, que deixou com essa característica já, setou bem no início, essa característica antiga de Soul Sample. Agora vocês estão vendo a minha tela. Como vocês podem ver, a progressão que eu utilizei parece ser um pouco complexa, mas vamos utilizar as técnicas que a gente já discutiu aqui e tentar quebrar a progressão parte por parte, entender o motivo de cada parte dela estar do jeito que tá. Eu queria fazer uma progressão que ela seguisse uma espécie de ciclo das quintas. Em outros termos, o que eu queria fazer é que eu tenho um acorde aqui. Então, eu vou pra quinta desse acorde, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa nota aqui. E aí, eu monto outro acorde desse. E desse acorde, eu vou pra quinta desse e faço outro acorde. Então, pra gente facilitar, a gente pode só copiar e colar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que tem um problema. Esse acorde, essa acorde aqui que eu fiz mesmo, não tá na escala. Por que não? Porque isso daqui... Desculpa, essa nota aqui não tá dentro da escala. Ela está fora. Mas esse acorde ainda segue um padrão de você tá subindo sempre 7 semitons, que é basicamente uma quinta. Você acaba meio que fazendo essa modulação de tonalidade, seguindo isso. Existem vários tipos de jeitos que você pode escrever a harmonia. Você não precisa só seguir acordes diatônicos, que são acordes dentro da escala. E aqui, como eu tava querendo simular mais essa característica antiga do jeito que as progressões funcionavam, com técnicas um pouco mais sofisticadas mesmo, a gente está utilizando essa harmonia quintal, que chamam, né? Não é quintal, seria... É a harmonia de quinta, você tá sempre subindo uma quinta. Basicamente, a gente tá com esse acorde e a gente tem uma quinta. Ou seja, tem esse acorde aqui. O primeiro acorde da escala, Lá sustenido menor com sétima. Depois a gente tem o quinto acorde da escala, que seria um Fá menor. Só que esse Fá menor tem uma 13ª, que é essa nota aqui. A ideia de extensões. Isso foi uma extensão que eu adicionei. No primeiro acorde a gente tem essa sétima aqui. Então a gente ainda tá seguindo o princípio de pular, tá fazendo os acordes pelas quintas. Eu tô indo do primeiro acorde pro quinto acorde. Primeiro pro quinto. Primeiro, aqui eu omito a terça do acorde. Eu tô omitindo a terça dele. Isso foi só pra dar uma variação. Aqui eu vou pra quinta de novo. E nessa parte eu coloco um acorde de transição. Que ele é um diminuto. Ele é um diminuto com uma sétima maior, diminuto com sétima maior. E ele tá preparando para essa transição. Esse acorde aqui é complexo. Ele tem várias extensões adicionais. Mas se eu fizer umas inversões e eu tentar mostrar ele de uma forma bem básica, vocês vão entender o meu processo mental na hora de criar ele. Tirei isso. Pronto. Agora facilitou, porque isso daqui é nada mais do que um Dó sustenido com sétima menor. Ou seja, a gente tem uma sétima e uma 11ª de extensão. Como eu cheguei nesse acorde?
eu utilizei aquela harmonia quíntupla. Eu não sei se quíntupla também é certo, mas eu utilizei a harmonia quíntupla. Desse acorde aqui, eu peguei a quinta dele, subi 7 semitons e fui nesse acorde. E o interessante é que aqui a gente foi para outra tonalidade, porque esse acorde está fora da escala, como eu disse. E isso causou essa sensação um pouco de estranheza. Isso é muito interessante quando você está utilizando progressões que atingem acordes fora da escala diatônica. Lembra? Diatônica, notas da tonalidade. Não diatônico, fora da tonalidade. Olha quão forte foi essa transição para outro universo. Aqui, eu comecei a tratar como se a gente estivesse nessa nova tonalidade, ou seja, em Dó sustenido menor. E eu utilizei um acorde aumentado. E aqui eu coloquei outros acordes fora da tonalidade. Por que eu tô brincando tanto com essa ideia de tonalidade? Porque isso dá uma sensação bem nova para sua música. E como vocês podem ver, aqui é um acorde aumentado. A gente pode entender como um acorde maior, que tem uma sexta aqui. E aqui a gente vai para o acorde menor, que tá basicamente fazendo de novo essa mudança de tonalidade, pegando da relativa menor. Esse é um acorde. E a gente só transformou esse acorde de maior para menor. E isso finaliza a frase de uma maneira muito aberta. Se vocês notarem, isso daqui é uma frase musical e aqui a gente tem muita tensão por a gente estar fazendo essa mudança de tonalidade e utilizando esses acordes um pouco mais tensos. Vamos dar uma ouvida e ver como isso finaliza. Parece que a história teve um desfecho. É uma sensação um pouco mística que esses acordes passam. E eu gostei muito disso dentro dessa cena. Detalhe, o piano que eu tava utilizando também foi muito importante. Eu usei um grand piano dentro do Addictive Keys Jazzes. O negócio desse grand piano é que ele já tinha esse toque muito de jazz. Facilitou muito o meu trabalho na hora de escolher o som. Depois disso, eu abri outro piano e dessa vez eu escolhi umas Rhodes. Elas estão para complementar o piano que já tava. Isso é uma coisa que você vai ver também muito em gravações mais antigas. Uma série de instrumentos e fazendo uma espécie de chamada e resposta entre eles. No caso das Rhodes, ainda naquela ideia de expressividade, vocês vão perceber com esse MIDI aqui, o quão ele tá adicionando uma profundidade ao piano que eu já coloquei. Primeiro, a gente tem como se fosse um arpejo para baixo. Ele tá basicamente tocando o primeiro acorde com algumas variações. Aqui a gente seguiu os mesmos acordes. Aqui tem outro arpejo. E aqui entra a parte interessante. Lembra que eu falei da expressividade? E do quão os músicos daquela época, eles realmente valorizavam muito esse lance de você conseguir improvisar e conseguir expressar seu sentimento dentro dos instrumentos. Você consegue perceber aqui. Nesses acordes, eles não necessariamente estão tocando nem o mesmo acorde. E se você perceber, eles não estão tocando as notas nem no mesmo tempo. Isso tudo adiciona caráter, porque é como se tivesse duas pessoas distintas tocando, não fica robótico. É por isso, até a maneira que eu programei o MIDI foi para tentar ser realista com o músico, onde ele não toca tudo no tempo. Toca notas às vezes fora, porque ele tá improvisando. Então aqui também você pode perceber que tá fora. Não, aqui tá bem mais dentro, mas as outras notas estão quase completamente fora. E aqui isso tudo tá adicionando textura, porque tá enriquecendo com conteúdo de notas que não é original da progressão que eu fiz. E vamos ver como isso soa no stack. Note como a emoção ela ficou bem mais embaçada. Agora virou algo mais raivoso. Eu tô entrando num universo diferente, mas tem algo pressionando a entrar para aquilo. A gente tá tentando descrever em termos abstratos para ficar mais fácil a ideia, mas como eu tô utilizando notas fora do acorde, e às vezes até fora da escala, nessa parte, você vai ter essas emoções muito mais fortes. O preset que eu utilizei foi o Monoline do Addictive Keys. Depois disso, a gente tem as strings. Eu abri o Contact e peguei a livraria Defendo, que já era um timbre muito bom. Então você tem que trabalhar com timbres já muito bons para você ter esse som bem realista. Vamos para o MIDI. Se vocês notar bem, o MIDI ele tá seguindo basicamente a estrutura harmônica original mesmo. A diferença é que eu adicionei bastante extensões e eu também estava invertendo os acordes. Sempre que tem um acorde que vai se repetir, eu tento inverter ele. Um exemplo é aqui. Se você olhar a primeira barra,
tem esse acorde. Se você olhar a terceira barra, tem esse acorde, que são o mesmo. Eu só inverti pra ele soar diferente, mas a estrutura harmônica dele precisa se manter a mesma. Aqui foi a mesma coisa. Uma coisa interessante é, na hora de você adicionar uma layer, porque isso daqui é uma layer, é uma camada de violino que eu botei acima da camada de piano. Eu tento fazer ele tocar vozes diferentes. Ou seja, às vezes eu tento pegar o mesmo acorde e tocar em oitavas diferentes, ou adicionar extensões diferentes. Isso tudo você está adicionando mais pequenas sutilezas e emoções que alteram o jeito que você ouve a sua progressão e deixam ela mais única. Um salto muito interessante também é a automatização de volume. Se você for aqui com o seu mouse e clicar nessa aba e for em Channel Volume, você vai notar que eu sempre que estou trabalhando com strings faço uma automação. Isso é novamente da ideia de expressividade. Quando tem um violino real tocando, ele tem a opção de tocar mais forte quando ele quer ou mais fraco. Isso traz a expressão de você tá vindo com algo muito forte ou você tá suavizando, brincando com as emoções do humano. E foi isso que eu tentei replicar. No mais, tá seguindo a mesma harmonia. O próximo passo, vozes. Eu não tava afim de pegar uma sample e eu também não tava afim de cantar. Graças a Deus eu tinha essa livraria chamada Hearts and Hollow. E essa é uma das livrarias melhores que eu já encontrei pra vocais. É muito bonito o coro dessa livraria. Eu escolhi especificamente pra fazer essa sample porque ele tinha essa característica muito natural. Se você der uma analisada agora no MIDI, você vai perceber que eu tô basicamente seguindo a mesma estrutura de acordes. A única diferença são as vozes. Preste atenção, sempre ao fazer uma camada, faz essas pequenas alterações e vê como vai ganhar mais vida a sua sample. Porque o que você tá fazendo, basicamente simulando uma pessoa real na hora de tocar, ela não sabe que a outra pessoa tá tocando. Ela só sabe que ela tá tocando essas notas e ela vai tentar encontrar essas notas no instrumento dela. Por isso as vozes saem diferentes. E é isso que a gente tá tentando replicar, fazendo essa alteração de vozes e fazendo os acordes serem meio diferentes um do outro. Na questão de estrutura é a mesma coisa, mesma progressão. Agora vem a segunda parte mais importante dessa sample, baixo. E sim, muito importante. Esse baixo aqui eu tentei deixar com um ritmo simples, mas ainda assim que tem uma groove. Uma dica que eu gosto muito para dar realismo a baixos é essas notas agudinhas aqui, uma oitava acima, bem curtinhas. Se você perceber, é a mesma nota, só tá uma oitava acima. Eu percebi que isso deixa muito realista. E se você perceber, esse baixo parece estar com bastante grossura no som dele, parece estar bastante cheio, preenchendo bastante coisa. Isso foi por causa da manipulação que eu fiz. Se eu abrir o mixer, eu mostro para vocês que eu coloquei em WRC20, um preset vinil 3, colocando um pouco de noise para dar essa textura, como se ele tivesse passado por um disco de vinil e eu tivesse gravado dali. Um pouco de wobble, isso é bem sutil, mas ainda dá essa ideia de ter sido gravado num disco de vinil antigo. E o que mesmo fez o baixo dar essa preenchida nas frequências do baixo foi essa distorção aqui que a gente colocou. Isso mesmo tá preenchendo o conteúdo harmônico do baixo, fazendo ele ficar um pouco mais brilhante dentro da mix. Perceba que aqui não tá na grid corretinho. Aqui também não. Nem tudo que eu faço precisa estar correto. Isso que dá essa ideia de groove também. A groove é nada mais do que um balanceio que não tá bem certinho no tempo. É de micro ritmo. Então fica atento a isso pra você tentar deixar esse realismo. Músicos não são robôs. Feito isso, a sample tava pronta. Vamos dar uma ouvida nela agora. E aí entra outra coisa interessante. Eu falei pra vocês que o essencial era você ter uma voz, um baixo, piano e um tipo de string. Isso é verdade, mas eu esqueci um elemento muito importante também, que é uma guitarra. Eu sei que nem todo mundo tem uma guitarra em casa, eu mesmo não tenho, eu só tenho um violão, e é por isso que eu utilizei uma guitarra dentro do Kontakt para fazer isso. Quando você programa guitarras dentro do Kontakt, tem que tomar muito cuidado para soarem o mais realista possível. E eu criei uma layer rítmica que toca sempre no clap, 2 notas, para simular como se fosse um guitarrista tocando palm muting. Como eu fiz isso no Hollywood Blues? Eu entrei e cliquei aqui no palm mute.
e coloquei a velocity específica e eu fui lá e atingi a velocity específica para ativar essa articulação. Muito simples também, só seguindo notas dentro dos acordes, ele tá marcando sempre esse clap. Outra coisa importante de se falar, como sempre, nem tudo tá batendo no grid. As notas estão indo em tempos diferentes, estão um pouco atrasadas, um pouco antecipadas, porque um guitarrista real faria isso. É assim que você adiciona essa expressividade e esse fio humano pra parada. Depois disso, abre outra guitarra, e essa eu queria que agisse como uma guitarra mais melódica, ou seja, pra tocar uma melodia. Então eu abri essa mesma Hollywood Blues e eu fiz essa melodia. Sem querer ser muito repetitivo, mas aqui é o exemplo perfeito do que eu tento exemplificar quando eu falo de groove e de expressividade. Aqui tem um slide que eu coloquei propositalmente, nem tudo tá no tempo aqui, correto? Inclusive tá em triplets. E a melodia, ela tá progredindo. Se vocês notarem, a primeira aparição dela é aqui e ela tem um ritmo. Na segunda é um ritmo muito semelhante, com pouca variação. Aqui, repetiu o mesmo ritmo. E aqui, teve bastante variação, mas ainda foi algo semelhante. Ou seja, brinca com a ideia de novidade, estabelece um padrão. Eu repeti 2 vezes a melodia. Aqui eu dei a quebrada, estabeleci um padrão de quando eu vou quebrar a expectativa com uma melodia nova. Muitos conceitos avançados que a gente tá falando hoje, tá? Então, cara, se você tá iniciando nesse ramo, talvez não seja o melhor vídeo pra você, mas aqui tem muita coisa interessante. De preset, eu coloquei um Guitar Rig. Aqui você vai encontrar várias espécies de efeitos que guitarristas usam. E é por isso que vocês até percebem essa diferença. Tem um reverb um pouco diferente da guitarra, um delayzinho, um wobble, que tá deixando muito legal e dando essa textura boa. Eu até esqueci de falar que o baixo que eu utilizei foi o Rickenbacker Bass, que é o meu baixo preferido. Vocês já me viram usando em outras samples aí no canal e eu recomendo muito se você tem contact. Depois de adicionar a guitarra, a sample inteira ficou assim. E aí só faltou a bateria. A bateria, rapaziada, é uma parada que ela precisa ser muito real. Você pode fazer 2 tipos. Ou você pode programar um drum break, que é o que eu fiz. Ou você pode utilizar aqueles drums uma drum machine. Se você sabe do que eu tô falando, existem vários plugins que recriam esse som. Eu não fiz isso, eu abri o Addictive Drums, coloquei em Sap Beats e programei essa bateria aqui. Coisas pra se notar. O hi-hat, muito simples. Eu tentei deixar essa groove de boom bap. Pra você que quer fazer e não sabe, basicamente, o boom bap, ele, ao invés do trap, de ser um hi-hat tipo... ele é mais... Então ele é mais parado, mais tranquilinho. O clap sempre padrão, batendo no tempo forte. E aí, continuando nessa linha, o hi-hat é bem pausado. O snare, sempre batendo no tempo normal de snare. E o kick, eu acho que é uma parada que você pode ser muito criativa dentro do hip hop, mas você ainda quer manter aquele estilo dele. Esse, no caso, tá muito simples, e o que dá essa groove de boom bap pra parada é que eu tenho 2 kicks iniciando no tempo forte. O primeiro compasso sempre tem um kick. Que era muito comumente utilizado no início do hip hop. Outra coisa interessante de se notar é aqui no final tem uma drum break. Basicamente, ela tá preparando pra entrar na próxima barra. A única coisa que eu fiz foi misturar um pouco os outros elementos da bateria e tentar deixar de uma forma interessante pra adicionar energia. Vamos dar uma ouvida. Após isso, o beat estava completo.
Só que tem um problema. Eu ainda sinto que, fazendo isso, ele tava soando como um beat normal de boom bap. Tava parecendo que alguém tinha sampleado a parada. Aí entra uma parada que é uma virada de chave quando você tá fazendo sample. Porque se você quer ter esse feel um pouco mais antigo, um pouco mais degradado, você precisa fazer parecer como se alguém tivesse escutado a música, tido a ideia de samplear e sampleado no programa. Então, agora você vai samplear a própria coisa que você fez. Isso é o interessante. Eu renderizei a bateria separadamente da melodia, porque eu queria fazer processos diferentes. Renderizando a melodia, já começou a primeira coisa. Eu aumentei o tempo. Eu vim aqui, cliquei em Stretch e alterei para 162. Olha como já pareceu que alguém sampleou a parada. Depois eu aumentei 3 semitons pra ainda continuar nessa mentalidade de, pô, o cara pegou de algum lugar, mudou o tom e mudou o tempo. Então, aumentando 3 semitons, ficou assim. E por último, eu botei um RC20 pra dar um pouco essa ideia pra dar um pouco da experiência de alguém ter gravado num vinil. A gente só tá simulando como se fosse um vinil, isso daqui. Então, se você olhar pro RC20, vai ter um pouco de distorção, um pouco de wobble e um pouco de noise. Na Drum Break, eu fiz um processo muito importante. Se você notar, eu coloquei um Clarity VX de reverb. O motivo disso é porque no low dessas drum breaks, às vezes quando você adiciona saturação, que ia ser o próximo processo que vai fazer, o ar que tava nos drums, porque ele foi gravado na vida real, então ele capturou um pouco a ambiência do local. Ele acaba ficando muito embolado. E esse de reverb aqui tá só tirando um pouco dessa ambiência pra não ficar tão na cara e ficar embolando com outras frequências quando a gente adicionar a saturação. Então ele tá fazendo bem pouco trabalho. Aqui a gente adicionou um Magma BB Tubes estéreo. Isso é porque, cara, sempre que você fizer drum breaks, adiciona um pouco de saturação e vê como dá vida a parada. Então eu tô vindo aqui adicionando 3 de Beauty e 3 de Beast. Esse foi um equalizador. Isso foi só para tirar um pouco das frequências do subgrave, que vão embolar também com o baixo. E para dar um boost aqui na frequência onde o snare fica e onde os hi-hats pegam. Isso para dar aquela crispness na parada. Mixado em mono, claro, para ficar batendo no centro. Olha como teve vida. Pareceu que foi sampleado de algum lugar. Tudo junto ficou assim. Sobre mixagem. Pessoal, eu fiz muita pouca coisa porque os timbres já estavam muito bons. Mas uma coisa muito interessante que eu acho que vai servir é o jeito como eu utilizei os equalizadores para poder esculpir um pouco as frequências. Se você notar no meu piano, eu tenho isso daqui tirando um pouco do low, de uma forma bem natural. Isso é para ele não competir com frequências com baixo. Na string, como ela estava carregada de energia, porque tem muitas notas tocando, eu coloquei um stereo shaper para poder deixar ela bem de fundo na imagem estéreo, dessa grandeza, junto com o equalizador que tá tirando um pouco aqui no mid, no high mid. Isso é para não competir com algumas frequências que estavam no piano elétrico. Já nas vozes eu dei um boost onde eu tirei na string. E olha que interessante, eu dei esse boost justamente porque eu tirei as mesmas frequências da string. Porque como a string e as vozes são um pouco mais agudas, iam acabar competindo, eu queria deixar essa área de frequência específica para as vozes e não para a string. Outra coisa, se você quer aprender a produzir num nível profissional e você sente que você já tem um progresso dentro da sua carreira de produção, mas sente que ainda não tá fazendo o beat soar tão profissional ou transmitir as emoções que você quer, o primeiro link da descrição é da minha mentoria, onde eu ajudo produtores aí do nível mediano para um nível profissional de produção. Eles vão ensinando a fundação do porquê a música funciona do jeito que ela funciona, como você pode transmitir os seus sentimentos dentro da música, e tudo isso com 4 aulas semanais que eu sempre vou estar dando para vocês sobre diferentes tópicos da produção musical. Se você tá interessado, vai ser o primeiro link aqui na descrição. No mais, rapaziada, entre no meu Discord também para estar com esse contato, e é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um comentário, fala como você gostou do formato, cara, pode criticar porque a gente tá sempre tentando trazer o melhor conteúdo para vocês.